Imagine dirigir a 60 km por hora em uma rodovia movimentada. O asfalto parece sólido, mas é uma ilusão. Logo abaixo dos seus pneus, o chão desapareceu. Homens trabalham em um vazio claustrofóbico, protegidos apenas por um escudo de aço móvel de 256 metros. Este é o Astra Bridge, uma fábrica sobre rodas que custa $20 mil por dia e conserta a estrada enquanto você dirige sobre ela. Mas como engenheiros enfiaram um canteiro de obras inteiro debaixo do tráfego sem causar um desastre? Para entender a loucura genial dessa máquina, você precisa primeiro sentir a dor de qualquer motorista. Em todo o planeta, consertar uma estrada principal é sinônimo de pesadelo. Quilômetros de cones laranja, faixas bloqueadas, desvios intermináveis e meses de atraso. O mundo moderno não pode se dar ao luxo de parar, mas o asfalto sob nossos pés não dura para sempre. Foi diante desse impasse que engenheiros suíços decidiram quebrar a regra mais básica da construção civil. Em vez de fechar a estrada para consertá-la, eles decidiram construir uma segunda estrada móvel em cima da primeira. O Astra Bridge não é apenas uma ponte temporária, é um leviatã de aço projetado para suportar o peso esmagador de milhares de caminhões de carga todos os dias, sem sequer tremer. A estrutura é um triunfo da engenharia de precisão. Ela tem 256 metros de comprimento total, o equivalente a quase 3 campos de futebol enfileirados. Mas a mágica acontece na seção elevada de 100 metros. Ali, a ponte se levanta do chão, criando um túnel de trabalho secreto logo abaixo. A altura livre nesse túnel é de apenas 3 metros e 10 centímetros. É um espaço apertado, calculado no limite, onde máquinas pesadas raspam o teto e trabalhadores operam a centímetros das vigas de sustentação. Enquanto o trânsito flui lá em cima em 2 faixas a 60 km por hora, indiferente ao abismo artificial, a equipe lá embaixo está protegida de tudo: chuva, sol e, o mais crucial, do risco mortal de ser atingida por um motorista distraído. É uma bolha de segurança blindada que permite que a manutenção aconteça dia e noite, transformando o caos de uma obra em uma linha de produção invisível e silenciosa. Mas a mera existência dessa estrutura na rodovia é um milagre logístico que beira o impossível. Você não pode simplesmente dirigir uma ponte de 250 metros até o local. Ela precisa nascer lá. O transporte de todo o sistema exige uma frota de 47 caminhões de carga pesada. Imagine coordenar um comboio desse tamanho, onde cada veículo carrega uma peça única de um quebra-cabeça de centenas de toneladas, e todas precisam chegar na ordem exata de montagem. Se um caminhão atrasa, toda a operação colapsa. E o prazo para montar esse monstro? Apenas uma noite. Geralmente a rodovia é fechada em um fim de semana, e a equipe tem cerca de 14 horas para transformar peças soltas em uma ponte totalmente funcional. O relógio é o inimigo número 1. Para vencer essa corrida contra o nascer do sol, os engenheiros dotaram a ponte de inteligência própria. As rampas superiores, aquelas por onde os carros vão subir, são motorizadas. Elas possuem sistemas hidráulicos integrados que permitem que elas mesmas desçam dos caminhões e se posicionem, como robôs gigantes se preparando para a batalha. Não há tempo para guindastes lentos em todas as etapas. A ponte precisa se ajudar. As seções inferiores, embora não tenham motores próprios, conectam-se a esse sistema hidráulico como membros de um corpo, recebendo a força necessária para se moverem. É um balé industrial frenético, onde aço maciço dança sob a luz de holofotes, e tudo precisa estar pronto antes que o tráfego da manhã de segunda-feira comece a se formar. A velocidade da montagem é impressionante, mas é a precisão que evita a catástrofe. Estamos falando de uma estrutura que vai suportar cargas dinâmicas violentas, o impacto constante de pneus, frenagens e acelerações de veículos pesados. Cada conexão entre os módulos da ponte precisa ser perfeita. Um erro de alinhamento de apenas alguns milímetros nos pinos de carga ou nos parafusos de alta resistência poderia criar um ponto fraco fatal. Antes mesmo de chegar à estrada, cada centímetro de solda foi verificado na fábrica. Inspetores usam tecnologia de ultrassom e líquidos penetrantes para olhar através do metal sólido, caçando bolhas de ar ou fissuras microscópicas que poderiam crescer e partir a ponte ao meio. Nada é deixado ao acaso. No local, a montagem é uma coreografia de alta tensão.
cada portal da ponte, a estrutura que sustenta o peso leva cerca de 30 minutos para ser descarregado e fixado. Para dobrar a velocidade, as equipes montam a ponte a partir das duas extremidades ao mesmo tempo, encontrando-se no meio. Quando as metades se tocam e são travadas, sistemas elétricos são conectados, sincronizando o cérebro digital da ponte. Esse software garante que todas as pernas hidráulicas e motores funcionem como um único organismo. Antes de liberar o primeiro carro civil, engenheiros realizam testes de carga simulada, observando como a estrutura flexiona e reage. Somente quando a luz verde acende no painel de controle, a barreira é levantada e o tráfego é engolido pela rampa. Enquanto os motoristas sobem, o verdadeiro trabalho sujo começa no andar de baixo. Assim que o teto de aço está seguro, o túnel abaixo se torna o palco de uma cirurgia brutal. A missão: remover a pele velha e doente da estrada, sem ferir o corpo principal. Entra em cena a fresadora industrial, uma máquina que parece um tanque de guerra com um tambor rotativo cheio de dentes de metal duro. Com um rugido que ecoa nas paredes metálicas da ponte, ela morde o asfalto, triturando a camada superior danificada. A profundidade do corte é calculada a laser, geralmente entre 2 e 10 centímetros, dependendo do estrago. Cortar demais danificaria a base da estrada, o que exigiria uma reconstrução total e cara. Cortar de menos deixaria falhas. É um equilíbrio delicado mantido por força bruta. O asfalto velho, agora transformado em cascalho negro, não é deixado para trás. Uma correia transportadora na própria fresadora cospe o material diretamente em caçambas de caminhões que seguem a máquina como sombras. Tudo isso acontece num espaço onde você mal consegue levantar o braço sem tocar o teto da ponte. Logo atrás da destruição vem a limpeza obsessiva. Varredeiras industriais com vácuos potentes sugam cada grama de poeira. Onde a máquina não alcança, trabalhadores entram com ferramentas manuais e sopros de ar, garantindo que a base esteja cirurgicamente limpa. Qualquer sujeira deixada para trás faria o novo asfalto descascar em meses. Bordas e juntas são queimadas com lanças de gás para vaporizar a umidade oculta, preparando o terreno para receber o novo material. E esse material antigo que acabou de ser arrancado? Ele não vai para o lixo, ele está prestes a renascer. O que muitos motoristas não sabem é que a estrada sob seus pneus é quase imortal. O asfalto removido, tecnicamente chamado de pavimento asfáltico recuperado, ou RAP, é levado para uma usina de reciclagem, onde a mágica acontece. Aquele material cinza e quebradiço que saiu da estrada não está morto, está apenas cansado. O betume, o óleo que cola as pedras, oxidou e endureceu após anos de sol e chuva. Na usina, o RAP é triturado e peneirado para remover metais e pedras grandes. Então, a química moderna entra em jogo. Aditivos especiais, chamados de rejuvenescedores, são misturados ao material velho. Eles agem como um elixir da juventude, restaurando a flexibilidade e a viscosidade do betume envelhecido. As usinas modernas conseguem criar misturas com 30 a 60% de material reciclado, que são indistinguíveis do asfalto novo. Isso não é apenas sobre ser verde, é uma necessidade econômica. Reduz a necessidade de petróleo novo, corta emissões de CO2 e barateia a obra. Enquanto essa alquimia acontece na usina, os caminhões com a mistura fresca e fumegante correm de volta para o Astra Bridge. O tempo de cura é curto e a temperatura é crítica. De volta ao túnel sob a ponte, o ambiente agora se assemelha a uma sauna industrial. O ar fica denso com o cheiro químico de betume quente e fumaça azulada. Caminhões basculantes carregados com asfalto a 150 graus Celsius precisam dar marcha a ré no espaço estreito, guiados por sinais manuais precisos para alimentar a pavimentadora. Um erro aqui e um caminhão pode colidir com as pernas da ponte, causando um desastre estrutural. O processo de pavimentação aqui é de elite. Uma máquina especial aplica primeiro uma camada de ligação, uma cola líquida preta e imediatamente depois deposita a massa asfáltica quente sobre ela. Essa técnica garante que as camadas se fundam em uma única peça sólida. A pavimentadora usa grandes parafusos sem fim, chamados de caracóis, para espalhar a mistura uniformemente. Atrás dela, uma mesa vibratória de alta potência alisa o material, dando a ele a densidade inicial.
Trabalhadores monitoram as bordas com olhos de águia, usando rodos para corrigir imperfeições antes que o material esfrie. Não há segunda chance. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, a estrada falha. Rolos compactadores entram em cena logo em seguida, movendo-se para frente e para trás para esmagar o asfalto até a dureza de uma rocha. E lembre-se, a 3 metros acima de suas cabeças, o trânsito da hora do rush continua fluindo. Ninguém lá em cima sente o calor ou vê a fumaça. Para eles, a estrada é apenas uma ponte metálica. Mas o verdadeiro espetáculo de ficção científica acontece quando o trecho de 100 metros está pronto. Em uma obra comum, você teria que desmontar tudo e montar de novo quilômetros à frente. O Astra Bridge não, ele simplesmente anda. Como uma centopeia mecânica de 250 metros, a ponte levanta suas rampas inferiores do chão e ativa seus sistemas hidráulicos. Todo o complexo, a ponte, as barreiras, as luzes, desliza lentamente sobre rodas para a próxima posição na rodovia. É um movimento quase imperceptível, mas implacável. No dia seguinte, os motoristas percebem que a ponte mudou de lugar, deixando para trás um rastro de asfalto novo e perfeito, liso como um tapete. No entanto, essa maravilha tecnológica levanta uma questão polêmica que divide especialistas: o preço. Operar o Astra Bridge custa entre 10 mil e 20 mil dólares por dia. É uma fortuna. Críticos, olhando para métodos de construção agressivos como os da China, argumentam que fechar a estrada completamente por 2 dias seria mais rápido e barato. Eles dizem que nas 14 horas que leva apenas para montar a ponte, uma equipe tradicional já teria pavimentado quilômetros de estrada aberta. O debate é real. Estamos pagando pelo luxo de não pisar no freio? Começamos esta jornada olhando para o asfalto sólido, mas descobrimos que, sob a engenharia certa, até a estrada mais movimentada pode se tornar fluida. O Astra Bridge provou que é possível realizar uma cirurgia de coração aberto na infraestrutura vital de um país sem parar o fluxo de sangue da economia. 20 mil dólares por dia pode parecer um preço alto, mas em um mundo onde o tempo é o recurso mais escasso, a capacidade de consertar o mundo sem pará-lo não tem preço. Enquanto a ponte dá seus passos lentos e hidráulicos na escuridão da noite, ela deixa para trás mais do que asfalto novo. Ela deixa a promessa de um futuro onde a manutenção é invisível e o caminho à frente está sempre livre. Você acha que o caos da natureza é impossível de controlar? Pense de novo. A indústria global economiza mais de 1,5 bilhões de dólares por ano ao entregar o comando de seres vivos às máquinas. Como a humanidade domina milhões de mentes imprevisíveis e as transforma em uma rede de 30 bilhões de dólares. De pastores robóticos nos céus a fibras que funcionam como ar-condicionado microscópico. Bem-vindo à era do pastor cibernético, onde a biologia encontra a engenharia pesada. Esqueça tudo o que você sabe sobre fazendas antigas. A imagem do pastor solitário com seu cajado é coisa do passado. O que estamos vendo hoje é uma operação de escala militar. Estamos falando de uma indústria colossal, onde apenas uma raça, a merino, comanda quase 40% de toda a produção mundial de lã. Imagine rebanhos tão vastos que cobrem horizontes inteiros, áreas que só podem ser realmente compreendidas quando vistas do espaço. Mas a inovação aqui não é apenas sobre tamanho, é sobre reinventar a função do animal. No estado do Texas, nos Estados Unidos, está acontecendo algo que parece ficção científica. Chamam de pastoreio solar. Imagine campos de energia gigantescos, milhares de painéis solares brilhando sob o sol. O problema sempre foi a grama. Ela cresce, faz sombra e rouba a eficiência da energia. A solução antiga era usar cortadores de grama barulhentos, movidos a gasolina, queimando dinheiro e poluindo o ar. A nova solução? Milhares de ovelhas. Elas são lançadas entre os painéis como máquinas biológicas de precisão. Elas cortam a vegetação sem tocar nos cabos, fertilizam o solo e transformam um problema em lucro. É um ecossistema duplo, onde a energia limpa alimenta a cidade e o pasto alimenta a indústria. E não pense que todas as ovelhas são iguais. A ciência dividiu essa espécie em mais de 1000 raças, cada uma projetada geneticamente para uma missão industrial específica. A Merino é uma fábrica viva de lã.
produzindo até 5 quilos de fibra ultra fina por temporada. A Dorper é uma máquina de carne, projetada para explodir em crescimento, atingindo 40 quilos em questão de meses. E a Suffolk é o tanque de guerra do rebanho, feita para resistir a tudo. Mas controlar essa biomassa viva, garantir que cada grama de energia se transforme em lucro, exige mais do que cercas. Exige um controle de combustível tão preciso quanto o de um foguete espacial. Entre nos galpões modernos e você não verá fazendeiros carregando baldes. O trabalho pesado, sujo e impreciso foi eliminado. Olhe para o teto. Sistemas robóticos como o TKS EasyFeed deslizam silenciosamente sobre trilhos de aço, como trens futuristas de cabeça para baixo. Eles não se cansam, não erram e não desperdiçam. Dentro de seus tanques de mistura, pás poderosas trituram feno, silagem e amido, criando uma mistura homogênea em minutos. Mas a verdadeira mágica é invisível. Um computador central atua como o cérebro da operação. Ele analisa o peso, a idade e a necessidade calórica de cada grupo de animais. Ele pode programar dezenas de dietas diferentes em um único dia. Quando o robô passa sobre o coxo, ele libera a comida com uma precisão de gramas. Nem mais nem menos. A precisão chega a 95%. O resultado? Ovelhas que crescem mais rápido, desperdício zero de ração cara e uma economia de mão de obra que vale milhões. Além dos trilhos aéreos, existem alimentadores lineares que parecem metralhadoras de nutrientes. Eles disparam mais de 30 porções exatas por minuto para longas filas de animais. Sensores de peso garantem que cada grama de amido vá para o estômago do animal, não para o chão. É uma linha de montagem biológica onde o combustível é injetado com perfeição matemática. Mas um motor bem alimentado precisa de manutenção constante. E com milhões de cabeças de gado, como você verifica a saúde de cada uma sem um exército de veterinários? A resposta é a velocidade digital. No passado, verificar a saúde de um rebanho gigante era uma luta física, lenta e estressante. Hoje é um fluxo de dados. Apresento a você o classificador automático, máquinas como a Racewell. O que um humano levaria minutos para fazer, esta máquina faz em menos de 3 segundos. É uma velocidade que o olho mal consegue acompanhar. Quando uma ovelha entra na câmara, ela deixa de ser um animal e vira um código. Sensores leem o chip RFID na orelha dela instantaneamente. O sistema puxa a ficha completa. Quem são os pais? Quanto ela pesava semana passada? Que vacinas tomou? Em um piscar de olhos, a balança digital mede o peso com uma precisão de 100 gramas. Um sistema pneumático de portas se abre e, com um sopro de ar comprimido, empurra o animal suavemente para o curral certo. Doente? Para a esquerda. Pronta para o mercado? Para a direita. Precisa de mais comida? Segue em frente. Esta máquina também funciona como uma clínica de alta velocidade. O fazendeiro pode aplicar vacinas, checar os dentes ou dar vitaminas sem lutar contra o animal. Em grandes fazendas, um único sistema processa 600 ovelhas por hora. Isso economiza dezenas de milhares de dólares e elimina o erro humano. A máquina não tem dias ruins, ela não se cansa, mas a saúde não é apenas peso e dados. É também uma guerra constante contra parasitas invisíveis. E para vencer essa guerra, a indústria usa a força bruta da química e da pressão. Parasitas podem destruir a qualidade da lã e matar o lucro. Antigamente, os fazendeiros usavam pulverizadores manuais. Era ineficiente, perigoso e gastava muito produto químico. A solução moderna é o túnel de imersão de alta pressão. Imagine um corredor de aço, onde a ovelha entra e é imediatamente cercada por uma névoa química. Bicos de precisão posicionados em cima, dos lados e até por baixo. Disparam jatos que penetram a lã espessa até a pele. É um banho químico total em segundos. Válvulas inteligentes controlam o fluxo para que nada seja desperdiçado. O uso de produtos químicos cai 40%, mas a eficácia é total. 800 animais passam por ali a cada hora, saindo protegidos por um escudo invisível. Mas a tecnologia também tem um lado suave. A reprodução é o coração financeiro da fazenda. A gestação dura 5 meses e é crítica. Quando os cordeiros nascem, a sobrevivência depende do leite.
Se a mãe não tem leite suficiente ou se tem muitos filhotes, a tecnologia assume o papel materno. As mães robóticas são estações de alimentação automáticas. Elas misturam o leite em pó com água, mantendo a temperatura exata de 38 a 40 graus Celsius, a mesma do corpo da mãe. Elas alimentam os filhotes com doses exatas de até 200 mililitros, 8 vezes por dia. Sensores monitoram cada gole. A taxa de sobrevivência dispara. A tecnologia garante que a próxima geração seja forte. Mas em campos que se estendem até o horizonte, as ovelhas podem se perder. Quem vigia o rebanho quando ninguém está olhando? O cão-pastor é um ícone, mas ele tem limites. Ele se cansa, ele precisa comer. O novo pastor não precisa de nada disso. Ele voa. Drones de pastoreio são os olhos no céu da era moderna. Com baterias que duram mais de 30 minutos e câmeras de alta resolução, eles varrem hectares de terra em segundos. O que levaria horas a cavalo, o drone faz enquanto o operador toma café. Eles não apenas olham, eles agem. Quando o drone detecta uma ovelha desgarrada, ele não a assusta. Ele usa sons direcionais, frequências específicas que guiam o animal de volta ao grupo, sem pânico. É o controle remoto da natureza. Então chega o momento da colheita. O sol aquece e a lã precisa sair. Tesouras manuais são peças de museu. Agora usamos máquinas como a Heiniger, operando a 15 rotações por minuto. É um zumbido constante de eficiência. O tosqueador profissional, armado com essa tecnologia, remove o velo inteiro em uma peça única em menos de 2 minutos. É uma dança rápida e precisa, mas a ciência foi além. Existe algo chamado bioclip. Parece mágica. Em vez de lâminas, usamos biologia. Uma injeção de proteína cria uma fraqueza natural na raiz da lã. Uma semana depois, o velo simplesmente se solta, como se a ovelha tirasse um casaco. Sem cortes, sem estresse. Custa 3 vezes mais, mas para a lã de elite, a perfeição vale o preço. Porque uma vez que essa lã sai da fazenda, ela entra em um mundo de transformação violenta. Aqui é onde a sujeira vira ouro. Os fardos de lã chegam à fábrica sujos, oleosos e cheios de terra. O processo de limpeza é brutal e fascinante. Primeiro, a classificação. Lasers e olhos experientes dividem a lã em 120 graus de qualidade. Nada escapa. Em seguida, o banho. A lã é jogada em tanques de água quente, mantidos rigorosamente entre 60 e 70 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter a lanolina, a gordura natural da ovelha, mas seguro para a fibra. Detergentes industriais e tambores rotativos lavam a sujeira. O que sai é uma nuvem branca e pura, mas está molhada. Secadores gigantes sopram ar a 100 graus, baixando a umidade para exatos 15%. Agora, prepare-se para a violência da cardagem. Tambores de aço cobertos com centenas de milhares de dentes metálicos giram a 900 rotações por minuto. Eles rasgam, puxam e alinham as fibras. O caos vira ordem. A lã vira uma teia fina, quase transparente, mas ela precisa ser forte. As máquinas de fiar entram em ação. Elas esticam a fibra 40 vezes o seu comprimento e a torcem a 10.000 rotações por minuto. 10.000. O fio nasce ali, sob tensão extrema. Depois, os teares automáticos disparam fios a uma velocidade de 1.200 inserções por minuto. O barulho é ensurdecedor. O resultado é um tecido perfeito, capaz de nos aquecer ou resfriar, graças à estrutura natural da fibra que retém o ar. Enquanto a lã nos veste, a carne nos alimenta. E aqui, a regra é o frio implacável. A Austrália exporta bilhões de dólares em carne de cordeiro, e para isso, a higiene deve ser absoluta. As fábricas parecem laboratórios espaciais. Aço inoxidável por todo lado, luzes brancas, temperatura controlada. Linhas automáticas processam 250 animais por hora. Não há espaço para erro. O maior inimigo é o calor. Assim que o processamento começa, a carne entra em túneis de resfriamento rápido. A temperatura interna deve cair para entre 0 e 4 graus Celsius. Isso trava as bactérias e preserva o sabor. Serras robóticas e humanos com facas cirúrgicas dividem a carne em cortes que você vê no supermercado, mas o toque final é o vácuo. Máquinas sugam todo o ar da embalagem, sem ar, sem deterioração.
Cada pacote recebe uma etiqueta RFID. Se você comprar essa carne em Paris ou Nova York, um scanner pode dizer exatamente de qual fazenda ela veio. É o controle total, do pasto ao prato. Cada fibra de lã é um tubo de ar-condicionado natural, projetado pela evolução e aperfeiçoado pela engenharia. Do drone que vigia do céu à embalagem a vácuo que viaja pelo mundo, esta jornada prova uma coisa: a agricultura moderna não é uma luta contra a natureza, é um balé tecnológico de alta precisão. É uma indústria onde o caos vira ordem e onde o cuidado vira algoritmo. O que antes era lama e suor, agora é dados e aço inoxidável. E no centro de tudo, a humilde ovelha, agora parte de uma máquina global, continua a sustentar o mundo. Imaginem um engarrafamento de 70 quilômetros, uma serpente de metal e fumaça, onde 50 milhões de toneladas de carga ficam presas todos os anos, tentando atravessar uma única passagem nos Alpes. Mas a 1,7 km abaixo desse caos, uma batalha de 8 bilhões de euros está acontecendo. Engenheiros não estão apenas cavando um buraco, eles estão tentando transformar a montanha em uma planície, desafiando a própria gravidade. Para entender por que estamos gastando bilhões para perfurar o coração da Europa, você precisa sentir o peso da história e da física esmagando a economia atual. Durante séculos, o Passo de Brenner foi a única garganta por onde o norte da Europa conseguia respirar e trocar mercadorias com o sul. Em 1867, construímos uma ferrovia sobre ele, e na época foi um triunfo. Mas o que era um milagre no século XIX, hoje se tornou uma armadilha mortal para a eficiência. O problema é a gravidade. A antiga linha férrea serpenteia montanha acima com uma inclinação de 2,6%. Pode parecer um número pequeno se você estiver subindo a pé, mas para um trem de carga moderno, carregado com milhares de toneladas de aço, madeira ou eletrônicos, essa inclinação é um muro vertical. A física é implacável. Quanto mais íngreme a subida, menos peso a locomotiva consegue puxar. O resultado é humilhante. Trens poderosos são forçados a rastejar a meros 70 km por hora, queimando freios e energia, muitas vezes precisando de 2 ou 3 locomotivas apenas para vencer a subida. E nas estradas, a situação é um pesadelo visual. A autoestrada construída nos anos 70, a famosa A13 na Áustria e a 22 na Itália, está saturada. De 3 milhões de toneladas de carga transportadas por caminhões em 1970, saltamos para números que desafiam a lógica. Hoje, 2,5 milhões de caminhões rugem por essas curvas todos os anos. É uma torrente incessante de borracha e diesel que transforma os pitorescos Alpes em um corredor de poluição sonora e atmosférica. As restrições impostas para salvar o meio ambiente apenas criam filas de caminhões que se estendem por 43 milhas, paralisando o comércio. A Europa está sofrendo um ataque cardíaco logístico e a única cirurgia possível é radical: parar de tentar passar por cima da montanha e começar a passar através dela. É aqui que entramos no ventre da besta. O projeto do túnel de base do Brenner, ou BBT, é uma das obras de engenharia mais audaciosas já concebidas pela humanidade. Esqueça a ideia de um simples túnel escuro. O que está sendo construído aqui é uma catedral subterrânea, um sistema complexo de galerias que faria as pirâmides parecerem brinquedos de criança. A escala é aterrorizante. Estamos falando de 2 tubos principais, cada um com 8 metros de diâmetro, correndo paralelos por 55 quilômetros. Mas a extensão não é o número mais chocante. O verdadeiro desafio é a profundidade. No ponto mais crítico, o túnel mergulha a 1.730 metros abaixo dos picos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine empilhar 2 edifícios Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, de cabeça para baixo, dentro da terra, e ainda assim você mal tocaria o teto do túnel. A essa profundidade, as regras do jogo mudam. A pressão da rocha acima é esmagadora, tentando fechar o buraco a cada segundo. E há o calor. O núcleo da montanha é quente, com temperaturas que podem transformar o canteiro de obras em um forno se não houver ventilação massiva. O projeto é tão vasto que os engenheiros não podiam simplesmente começar a cavar e esperar pelo melhor. Em 2007, eles iniciaram a perfuração de um túnel exploratório, que corre entre os 2 tubos principais.
Esse túnel menor é os olhos da operação, sondando a geologia traiçoeira anos à frente das escavações principais. No futuro, ele servirá para drenagem e manutenção, garantindo que a artéria principal nunca pare. E para garantir a segurança em um ambiente tão hostil, a cada 37 quilômetros existem estações de emergência subterrâneas colossais, verdadeiros bunkers de sobrevivência escavados na rocha, capazes de proteger centenas de pessoas se o impensável acontecer. Estamos reescrevendo o mapa geológico da Terra, criando um novo nível zero, onde antes existia apenas abismo. Para devorar uma montanha desse tamanho, a força humana não é suficiente. Precisamos de monstros mecânicos. Entram em cena as tuneladoras, ou TBMs, fornecidas pela gigante alemã Herrenknecht. Estas não são simples máquinas, são fábricas móveis de 200 metros de comprimento, pesando 1.800 toneladas cada uma. Imagine 30 tanques de guerra fundidos em uma única linha de aço e tecnologia, e você começa a entender o poder dessas bestas. O projeto utiliza várias delas simultaneamente, cada uma batizada com um nome, como a famosa Virginia ou a Gripper. A operação dessas máquinas é um espetáculo de violência controlada. Na frente, uma cabeça de corte giratória de 8 metros de diâmetro, cravejada com discos de aço ultra duro, pressiona contra a face da rocha com milhares de toneladas de força. Quando a máquina liga, ela tritura granito e guinai-se como se fossem açúcar. O barulho é ensurdecedor, o chão treme e a poeira é instantânea. Mas o que acontece dentro da máquina é pura elegância. Enquanto a cabeça destrói a montanha na frente, o corpo da máquina constrói o túnel atrás. Braços robóticos pegam segmentos de concreto pré-fabricados, cada um pesando toneladas, e os encaixam perfeitamente nas paredes recém-escavadas, criando um anel hermético. É um ciclo contínuo de destruição e criação. A máquina Virginia, por exemplo, entrou para a história ao avançar 860 metros em um único mês. Isso é quase 1 quilômetro de rocha sólida, que levou milhões de anos para se formar, sendo apagada em 30 dias. Essas máquinas são a prova de que, com a tecnologia certa, não existe obstáculo intransponível. Elas transformam o caos geológico em um tubo de concreto perfeito, guiado por lasers com precisão milimétrica, garantindo que, após dezenas de quilômetros na escuridão, os túneis se encontrem com um erro menor que o tamanho de uma moeda. Mas seria arrogância pensar que podemos dominar os Alpes apenas com robôs. A montanha tem defesas que quebram até o aço mais duro. O túnel atravessa uma das zonas geológicas mais complexas da Europa, incluindo a temida falha periadriática. Aqui, as placas tectônicas colidiram eras atrás, deixando a rocha fraturada, instável e imprevisível. Lançar uma TBM de 200 metros nessas zonas seria suicídio para o equipamento. A máquina poderia ficar presa, esmagada pela montanha que se move. É aqui que a tecnologia futurista cede lugar à brutalidade da velha guarda, o método de perfuração e detonação. Cerca de 50% de todo o túnel está sendo escavado assim. Esqueça a precisão silenciosa. Aqui reina o trovão. Enormes perfuratrizes fazem buracos profundos na face da rocha, que são então recheados com explosivos industriais. Quando a detonação acontece, a onda de choque percorre a espinha da montanha, estilhaçando a rocha rebelde em uma chuva de pedras. O momento após a explosão é o mais perigoso. O teto do túnel está exposto, cru e instável. A equipe corre contra o tempo. Máquinas projetam concreto líquido, o shotcrete, diretamente nas paredes para criar uma casca endurecida instantânea, enquanto parafusos de ancoragem de vários metros de comprimento são cravados na rocha para costurar as fraturas. É uma guerra de trincheiras nas profundezas, onde a química dos explosivos e a coragem dos mineiros abrem caminho metro a metro. Enfrentamos 5 tipos diferentes de rocha, e cada metro avançado é uma vitória conquistada com suor, barulho e perigo constante. É a engenharia em sua forma mais visceral. Toda essa destruição gera um subproduto colossal. Ao escavar esses túneis, estamos removendo 21 milhões de metros cúbicos de rocha. Para você visualizar,
E isso é entulho suficiente para encher arranha-céus inteiros. Se tentássemos tirar tudo isso usando caminhões convencionais, precisaríamos de uma frota de 190 caminhões pesados saindo do túnel a cada hora, dia e noite. Imagine um caminhão saindo a cada 20 segundos. Isso criaria, ironicamente, o maior engarrafamento de caminhões de lixo do mundo, paralisando a obra e as estradas que estamos tentando salvar. A solução foi transformar o subsolo em uma autoestrada de detritos. A Herrenknecht projetou um sistema de esteiras transportadoras gigantescas que correm ao longo de todo o túnel. É como um rio de borracha e aço que flui sem parar. Essas esteiras têm a capacidade insana de mover 5.000 toneladas de rocha por hora. O material flui para fora da montanha silenciosamente, sem emitir fumaça, sem criar trânsito. E o mais impressionante, esse lixo é ouro. Parte da rocha extraída é processada ali mesmo, triturada e misturada para fazer o próprio concreto que reveste o túnel. O que era obstáculo vira estrutura. O restante é usado para paisagismo e aterros controlados. É um ciclo logístico perfeito, onde a montanha que estamos destruindo nos dá a matéria-prima para construir nossa passagem. Sem esse sistema de esteiras, o projeto de 8 bilhões de euros teria sufocado em seu próprio pó nos primeiros meses. Todo esse esforço, o calor, as explosões e os bilhões investidos convergem para um único objetivo geométrico: criar uma linha plana. Quando o último metro de trilho for assentado, previsto para o início da década de 2030, teremos realizado um milagre. O novo túnel de base do Brenner elimina a inclinação assassina dos Alpes. O novo gradiente será quase horizontal, variando entre 0,4% e 0,7%. A diferença é brutal. Para uma locomotiva, é como sair de uma escalada íngreme e começar a patinar no gelo. Trens de carga não precisarão mais rastejar. Eles poderão viajar a 120 km por hora, puxando o dobro do peso com facilidade. O que antes levava horas de luta mecânica, agora será um disparo rápido e silencioso. Mas a revolução humana é ainda maior. Para os passageiros, o tempo vai colapsar. A viagem de Innsbruck a Bolzano, que hoje leva 2 horas tortuosas contornando precipícios, será feita em apenas 50 minutos. Trens de alta velocidade voarão pela escuridão do túnel a 250 km por hora. O passo de Brenner deixará de ser uma barreira e se tornará um teletransporte. E isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. O BBT é a chave do corredor escandinavo-mediterrâneo, uma mega rota de 3.000 milhas que conecta Helsinki, no gelo do norte, até Valletta, no calor de Malta. Estamos costurando o continente europeu, unindo o norte e o sul com uma linha ininterrupta de eficiência. Começamos olhando para um engarrafamento de 43 milhas, com motoristas exaustos olhando para os Alpes como uma muralha indiferente. Em breve, essa imagem será apenas uma memória. Em 2032, essas montanhas se tornarão transparentes. O que a natureza levou eras para erguer como um muro, a engenharia humana transformou em uma porta aberta. O túnel de base do Brenner é a prova de que não existem barreiras absolutas quando a necessidade encontra a tecnologia. Onde hoje existe fumaça e atraso, amanhã existirá o fluxo limpo e veloz. Estamos remodelando a crosta do nosso planeta para servir ao nosso futuro, transformando a pedra bruta na artéria vital de uma civilização. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras.
É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit, ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região.
Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI.
Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até ao plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema. Eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta. Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício, visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal. 27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se, e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo.
Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se. O vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%, mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho. Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas.
Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar, mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia, era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196 mil painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. E isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200 mil pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6 mil quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo, destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3 mil quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera.
Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora, de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos, uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro, todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da Terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido. A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro, incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado. E enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical. E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático. Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total.
para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho, mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de 1 tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu. Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender. Porque um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio, mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático, até transformá-lo em uma laje impermeável, o bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia. Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante. Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento. Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação,
Áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado. A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra. Temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela. A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão. A questão final não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a terra trabalhar por conta própria.